Bom dia, mais uma vez. Hoje é dia 16 de novembro, certo? Segunda-feira, pós-dia de eleições municipais para prefeito e vereador. Eu espero que vocês, onde quer que vocês estejam aqui nos assistindo hoje, estamos aqui com 32 alunos na sala, eu espero que vocês tenham votado bem, e aqueles que não puderam votar, espero que os eleitos aí sejam profissionais, né, sejam administradores, sejam legisladores bons aí para a nossa sociedade. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu desejo a vocês uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. E no encontro de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre efeito suspensivo dos recursos, mas não sobre aspectos conceituais mais básicos relacionados ao efeito suspensivo dos recursos. Não obstante, a gente possa fazer isso à medida em que vocês, eventualmente, tenham aí alguma dúvida e a gente pode conversar sobre outros pontos mais conceituais, tá certo? Mas eu gostaria de dedicar esse encontro aqui, de usar esse nosso tempo de hoje para tratar de algumas questões muito interessantes, muito pertinentes, relacionadas ao efeito suspensivo, alguns aspectos que são um pouco mais polêmicos, que tem a ver com temas, com questões que eu enviei a vocês também aí dias atrás, né, para preparação para o tema. Notem, nós não estamos aqui eu insisto sempre que eu falo isso, quando estamos trabalhando com essas matérias em nível de graduação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, porque tem uma falácia, né, muita gente, infelizmente, insiste nessa falsidade de dizer que a teoria na prática é diferente. Não é. Toda vez que vocês identificarem algo que aparentemente é diferente daquilo que vocês estudaram, e por isso alguém vem e diz para vocês, a teoria na prática é diferente, de duas uma, ou a teoria que vocês estudaram não está certa, ou a prática que vocês estão realizando ou estão vivenciando, ela não está certa, tá certo? Então isso me parece importantíssimo e a gente tem que dar o devido rendimento a esses conceitos, a esses fundamentos que nós estamos estudando aqui quando falamos de efeito suspensivo dos recursos. Bom, uma das questões que foi, inclusive, objeto de nossa atividade, né, que eu coloquei ali para vocês, é a segunda questão, na verdade a primeira questão, né, eu coloquei ali para vocês, pleiteia a condenação de B ao pagamento de danos materiais e de danos morais. Duas situações possíveis. Primeira, não há controvérsia quanto ao pedido de condenação ao pagamento de danos materiais, mas apenas em relação ao de danos morais, e o juiz decide nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil. A segunda situação, o juiz julga os dois pedidos na sentença. Indaga-se: os recursos cabíveis contra as duas decisões têm efeito suspensivo? Há aí alguma contradição sistêmica? Pois bem, a pergunta que nos foi enviada é a seguinte: no caso de impugnação, que a gente acabou não conseguindo responder na aula passada, tá certo? No caso de impugnação, a decisão parcial de mérito, o recurso cabível é agravo de instrumento. Qual seria a natureza do eventual efeito suspensivo? Seria op legis ou seria op iudicis? Daí ele prossegue: fiquei na dúvida, pois a decisão, sendo de mérito, a natureza do agravo de instrumento se confunde com a natureza da apelação. Veja, a gente chegou a mencionar isso no encontro anterior, mas esse ponto, e eu iria aprofundar isso quando a gente falasse mais para frente dos recursos em espécie e estudássemos o recurso de agravo de instrumento. Mas, diante da pergunta, eu resolvi antecipar um pouco algumas considerações que eu havia deixado para fazer por ocasião da aula relacionada ao agravo de instrumento, apenas e tão somente, tá certo? O que nós falamos até aqui, e revisando muito rapidamente, o que eu procurei destacar, né, nos encontros anteriores, quando nós abordamos essa questão, é exatamente essa contradição que foi apontada aqui pela pergunta que foi enviada pelo Rafael, né? Veja,
Substancialmente, a decisão proferida pelo juiz com base no artigo 356, quando ele julga o pedido com base no artigo 356 do Código de Processo Civil, substancialmente, ela é idêntica à decisão que o juiz poderia proferir sobre aquele mesmíssimo pedido se deixasse para julgar ao final do processo, ao final da tramitação do processo em primeiro grau de jurisdição. É isso que eu quero dizer, né? Então, se eu faço um pedido de danos materiais e um pedido de danos morais, na verdade, eu acumulo duas ações. O réu não contesta, ou o réu concorda, por exemplo, com um dos pedidos. Por exemplo, ele por algum motivo, incide o artigo 356 em relação ao pedido de danos morais, mas não em relação ao pedido de danos materiais. Diz a lei que o juiz, com base nesse dispositivo, já pode julgar esse pedido a respeito do qual não pende controvérsia. Então, ele vai julgar, exemplo, procedente o pedido condenando o réu a pagar a indenização de 10 mil reais, por exemplo, né? Veja, se o juiz deixasse para julgar esse pedido ao final, né, depois de, por exemplo, produzir provas sobre o outro pedido, né? Imagine, não há controvérsia sobre o pedido de danos morais, mas há controvérsia sobre o pedido de danos materiais. Então, nós vamos produzir provas sobre saber se houve ou não danos materiais. Se o juiz deixar para julgar o outro pedido de danos morais no final do processo, quando ele já tiver condições de julgar também o pedido de danos materiais, rigorosamente, a decisão terá que ser substancialmente a mesma, né? Então, o que vai mudar é o momento da prolação da decisão judicial, que o artigo 356, em nome, por exemplo, da tempestividade da tutela jurisdicional, em nome da efetividade do processo, o nome que vocês quiserem dar, o que o Código de Processo Civil, quando ele permitiu o particionamento do julgamento do mérito da causa, né, o que o legislador pensou foi o seguinte: não faz sentido, se não há controvérsia sobre um ou mais pedidos, não faz sentido eu segurar, né, uma decisão sobre esses pedidos até o final da tramitação do processo, em primeiro grau de jurisdição, apenas para julgamento do pedido remanescente, daquele pedido a respeito do qual há controvérsia, né? Esse exemplo de danos, pedidos de danos materiais e de danos morais, esse exemplo é relativamente corriqueiro, né? Mas isso pode acontecer em outras situações, né? Eu fiz aqui uma acumulação em que os dois pedidos são autônomos, mas eu posso estar diante de hipóteses em que o julgamento do segundo pedido depende do julgamento do primeiro, mas a deliberação sobre o primeiro já pode permitir que o autor extraia outros rendimentos. Então, imagine, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade acumulada com ação de alimentos. A ação de investigação de paternidade, eu sigo a linha doutrinária, eu inclusive escrevo isso, a ação de investigação de paternidade tem natureza declaratória, para alguns constitutiva, mas eu entendo que tem natureza declaratória. E a ação de alimentos, que eu estou aqui conjugando, cumulando, melhor dizendo, é uma ação condenatória. Eu quero que o réu eu quero que o juiz reconheça a paternidade e eu quero, além disso, que o réu seja condenado a pagar a pensão alimentícia. Imaginem que o réu, na contestação, ele não se opõe, ou eventualmente até ele vem na contestação, né, e se defende só em relação ao pedido de alimentos e concorda com o pedido de declaração de paternidade, né? Enfim, por qualquer motivo, há espaço para incidência do artigo 356 do CPC em relação ao pedido de reconhecimento da paternidade, mas há controvérsia quanto ao pedido de alimentos. O réu pode dizer que não tem condições de pagar pensão alimentícia, que não estão presentes os pressupostos para a sua condenação ao pagamento de pensão alimentícia, que o autor não precisa de pensão alimentícia, e que, na verdade, ele, réu, naquela ação, porque vocês sabem, né, talvez já tenham estudado isso, né, o pai também tem direito de pedir pensão alimentícia contra o filho, a depender das circunstâncias do caso, né? Enfim, por qualquer motivo, ele controverte sobre o pedido ou sobre a ação de alimentos, mas não há controvérsia, ou melhor, há espaço para incidência do artigo 356 do CPC em relação ao pedido de reconhecimento de paternidade. O juiz, nesse caso, de acordo com o artigo 356 do Código de Processo Civil, ele há de julgar o pedido. Aliás, o pedido incontroverso, né, a respeito do qual não há controvérsia.
E é interessante notar, pessoal, inclusive, que o artigo 356, ele não encerra uma faculdade, né? O artigo 356, ele diz assim, olha, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso, por exemplo, né? Veja, diz a lei, o juiz decidirá parcialmente o mérito. A lei, no 356 caput, não diz assim, o juiz poderá decidir parcialmente o mérito. O juiz, sendo o caso, decidirá. Não, a lei diz, o juiz decidirá. Tá? Então, a norma é impositiva, não encerra uma faculdade. Claro que deverão estar presentes os pressupostos previstos no artigo 356. Mas, uma vez eles estando ali presentes, a rigor, de acordo com o texto legal, não se abre ao juiz a faculdade ou a discricionariedade de aplicar o 356 ou não. Até aqui, ok? Ok. O juiz profere a decisão, julgando o pedido de paternidade procedente e determina o prosseguimento do feito para que se delibere sobre a indenização, os alimentos, né? O valor da pensão alimentícia, se é devido ou não é devido, e assim por diante. Ele proferirá, nesse caso, pessoal, uma decisão interlocutória de mérito, certo? Uma decisão interlocutória de mérito. Não é apropriado, eu vejo muita gente, inclusive na doutrina, falando em sentença parcial de mérito. Eu não aconselho o uso desse termo, porque gera confusão, porque não se está diante da terminologia empregada pelo legislador, no artigo 203, não se está diante de sentença, certo? Estamos diante de uma decisão interlocutória, que tem por conteúdo o mérito, ou parcela do mérito, conforme o caso. É uma decisão interlocutória de mérito, e por ser decisão interlocutória, o recurso cabível contra ela é o recurso de agravo de instrumento. Agora, vejam só, se por qualquer motivo o juiz não tivesse julgado esse pedido com base no artigo 356, ou no momento do artigo 356, e tivesse deixado para fazê-lo ao final, para julgar todos os pedidos no mesmo pronunciamento em uma sentença, se ele assim o fizesse, o recurso cabível contra a decisão que julga esse pedido não seria o agravo do instrumento, mas a apelação. E aí é que começam os problemas. Por quê? Porque o recurso de apelação, como regra, de acordo com o artigo 1012 caput do Código de Processo Civil, ele tem efeito suspensivo, certo? E nós já comentamos com vocês que nos casos em que a lei estabelece que o recurso tem efeito suspensivo ope legis, ou ex legis, ou efeito suspensivo automático, se preferirem, a decisão impugnável por esse recurso não começa a produzir efeitos. E daí a interposição da apelação prolonga o estado de ineficácia em que já se encontrava aquela decisão. Agora, se o juiz tivesse proferido uma decisão interlocutória com base no artigo 356, julgando o mesmo pedido, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, nos termos do artigo 995, que estabelece a regra geral quanto à não suspensividade, né? A ausência de efeito suspensivo como regra dos recursos. E, além disso, também com base especificamente para o agravo de instrumento, no artigo 1019, nós vemos que a lei autoriza a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, se presentes os respectivos pressupostos, mas o agravo de instrumento, pelo menos de acordo com o texto legal, ele não tem efeito suspensivo automático, não tem efeito suspensivo ope legis, como alguns autores gostam de usar, né, esse termo. Daí vem a pergunta que o Rafael fez, muito interessante, não sei se ele já chegou, no começo ele não estava, mas a pergunta muito boa que ele fez é a seguinte, poxa, mas não há aí uma contradição? Daí eu respondi a ele, e eu coloco aqui para vocês, e esse, na verdade, nesse momento do nosso, que a gente ainda está na teoria geral dos recursos, esse era a finalidade da questão, era apontar para vocês a existência de uma contradição sistêmica, certo? Há uma evidente contradição ali no sistema, porque, ora, não faz o menor sentido se o juiz tiver que decidir esse mesmo tema em uma interlocutória, eu já posso executar de imediato, mas se eu julgar na sentença, eu não posso executar de imediato, né? Isso não tem lógica. Agora, vejam só,
E agora a gente vai dar um passo adiante, porque eu vou falar aqui, nesse encontro, algo que eu não comentei com vocês ainda, mas que vocês talvez já tenham se antecipado e pesquisado e encontrado isso por aí. Na jurisprudência, eu não encontrei decisões, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, mas também não de outros tribunais, apreciando o problema como a gente vai colocá-lo aqui. Mas na doutrina, pessoal, aparentemente prevalece a seguinte orientação, que considerando que se o tema for decidido na sentença, o recurso cabível é a apelação, que por força legal, por força de lei, tem efeito suspensivo automático, diante disso, o agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória na hipótese do artigo 356 do CPC também teria efeito suspensivo automático, tá? Então, há vários autores que defendem esse ponto de vista, e essa contradição, essa antinomia entre os dispositivos, né, é solucionado por uma parte da doutrina, né, com base nesse critério. Ou seja, se aplica, eu espero que você esteja entendendo, né, para eliminar essa contradição entre os dispositivos legais, ou essa antinomia, que é a mesma coisa, né? Antinomia é sinônimo de conflito de regras, né? Então, para solucionar esse conflito, essa antinomia, nós aplicaríamos ao agravo de instrumento, na hipótese do artigo 356, a regra do caput do artigo 1012. Então, há autores que escrevem dessa maneira, artigos, né, vários artigos publicados em revistas, como a Revista de Processo, por exemplo, em sites jurídicos também, nesse mesmo sentido. Há enunciados nesse sentido, como, por exemplo, um enunciado do SEAPRO, né, que é nesse sentido também, certo? Ô, professor. Mas eu, pessoalmente, eu discordo desse modo de pensar, certo? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês prevalece na doutrina a orientação segundo a qual, no caso do artigo 356 do CPC, embora cabível o agravo do instrumento, se aplica a esse agravo do instrumento a regra geral do caput do artigo 1012 do Código. Ou seja, o agravo de instrumento teria efeito suspensivo automático sem interposto contra a decisão interlocutória de mérito a que se refere o artigo 356 do Código de Processo Civil. A minha opinião, né, é minoritária, tá certo? Eu sigo um modo de pensar que não é manifestado pela doutrina majoritária. Eu já vou explicar. Deixa eu primeiro ouvir a pergunta aqui. Pode falar, Rodrigo. O professor, você falou que é uma antinomia, né? Uhum. Eu queria saber que tipo de critério para resolver essa antinomia. Porque o que eu lembro é que tem vários critérios, né? O cronológico, o hierárquico, o critério da especialidade, quando se tem um conflito de duas normas válidas, né? Que foi definido de antinomia. Eu queria saber qual o critério que é baseado para resolver essa antinomia. Que pergunta boa, hein, Rodrigo? Que pergunta excelente essa que você fez. Veja, nesse caso, se você se valer, por exemplo, do critério da hierarquia, ele não é aplicável, porque eu estou diante de regras que estão no mesmo nível hierárquico. Se você se valer do critério temporal, ele também não é aplicável, certo? Porque todas as disposições que estão aqui sendo por nós examinadas surgiram no mesmo momento jurídico, né? No mesmo tempo jurídico, é a mesma lei. O critério da especialidade, aí então, veja que interessante, Rodrigo, o critério da especialidade, salvo o melhor juízo, ele não está sendo observado por essa orientação que é manifestada por, talvez, digamos assim, parte significativa da doutrina, para não falar em doutrina majoritária. Porque qual é a regra especial aqui? Eu vou colocar na tela para vocês, né, o Código de Processo Civil. Qual é a regra especial? Eu tenho o artigo 356, certo?
que fala que o recurso cabível é o agravo de instrumento na hipótese, ó, a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. E mais, Rodrigo e queridos e queridas alunos e alunas, notem que o parágrafo 2º do artigo 356 diz que a parte pode liquidar e executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa decisão interposto, né? Então, eu tenho a impressão, Rodrigo e turmas, que se há uma regra especial aqui, é a regra do artigo 356, tá? Mas esse não é o único critério interpretativo. Esse é um critério válido de solução de antinomias, né? Mas outros critérios são também apontados pela nossa doutrina. Um dos critérios, entre tantos, né, é aquilo que muita gente chama de diálogo das fontes, né? Às vezes são necessários conjugar dois ou mais critérios, mas também me parece que a gente tem que tentar examinar essas disposições de uma maneira lógica, de uma maneira que dê o devido rendimento a essas disposições que estão aqui sendo por nós examinadas. Porque eu pergunto a vocês, qual é a vantagem jurídica, a vantagem sistemática, não a vantagem para a parte, mas qual é a vantagem de se permitir que o magistrado, o juiz, decida um pedido a respeito do qual não há controvérsia, com base no artigo 356? Ora, a vantagem é permitir que esse pronunciamento produza efeitos desde logo, e eu não precise aguardar toda a tramitação do feito até o momento de se proferir a sentença para julgar o outro pedido, para que aquele pedido a respeito do qual não há controvérsia seja desde logo julgado e a decisão aí proferida produza também efeitos desde logo. Agora, se você diz que o recurso eventualmente cabível tem efeito suspensivo automático, assim como o recurso eventualmente cabível contra a sentença lá na frente, qual é a vantagem? Né? Se vocês forem juízas ou juízes na causa, você vai dizer assim, bom, não faz sentido eu julgar esse pedido agora, porque o recurso cabível vai impedir a produção de efeitos, né? Então, daí é melhor para o juiz julgar tudo no final, quando proferir a sentença, né? Então, eu entendo, embora reconheça, né, que a doutrina, e insisto isso a vocês, na doutrina, majoritariamente, prevalece o entendimento de que o agravo de instrumento, no caso do artigo 356, teria efeito suspensivo automático por aplicação, nesse caso, do artigo 1012, né? Eu discordo desse modo de pensar. Inclusive, eu não sei se vai estar aqui fácil na tela para eu comentar isso com vocês, né? Eu procurei destacar, num dos encontros anteriores, pessoal, que esse é o meu ponto de vista, né? Eu coloquei aqui na época para vocês, eu estou colocando aqui de novo na tela para vocês, um trecho do que eu escrevi no curso de Direito Processual Civil Moderno, né? Que, a meu ver, né, nesse caso, né, deve prevalecer a regra geral prevista no artigo 995 do Código de Processo Civil, né, de modo a permitir que a decisão ali proferida produza efeitos desde logo. Tá? Bom, esse é um ponto. Tá certo? Então, Rafael, eu vi que você postou aqui que chegou, né? Eu procurei sintetizar aqui também para a turma, né? Esse modo de pensar que eu acabei antecipando a você um pouquinho ali no nosso bate-papo, né? Então, o meu ponto de vista é esse. Há controvérsia na doutrina, ainda não há manifestação do STJ sobre essa matéria. Se eventualmente surgir uma manifestação
jurisprudencial interessante, enquanto a gente estiver tendo aí os nossos encontros, né? Eu faço questão de enviar para vocês, fiquem tranquilos quanto a isso. Segundo ponto é o seguinte, e que, de certo modo, se relaciona com esse primeiro ponto, né? Talvez estejamos diante de uma situação para também mitigar, vamos dizer assim, essa antinomia, porque daí vocês vão dizer, poxa, se você, Medina, defende que a decisão interlocutória de mérito produz efeitos desde logo, porque para você não incide no caso do artigo 1012 caput, ou seja, você está nadando contra a corrente, contra a doutrina majoritária, porque quando o juiz profere a sentença, né, caberá a apelação, e a apelação, como regra, vai ter efeito suspensivo nos termos do artigo 1012 caput. Pois é, sabe que aí também há digamos assim, um aspecto contraditório na lei também. Mas, pessoal, essa contradição, inclusive quanto ao efeito suspensivo da apelação propriamente dita, né, interposta ou cabível contra a sentença, pode ser, se não superado em termos absolutos, ele pode ser ao menos mitigado. Por quê? Nós comentamos com vocês, eu vou colocar aqui na tela para que nós chamemos a atenção para esse ponto novamente, que o artigo 1012 do Código de Processo Civil, que está aqui na tela, ele coloca ali a regra geral, né, no caput, que a apelação tem efeito suspensivo, essa é a regra. Mas, no parágrafo 1º, estabelece que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, dentre outras situações, diz o inciso 5º, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Interessante notar, pessoal, que o legislador, né, previu isso textualmente aqui no Código de Processo Civil, quanto à possibilidade de concessão de tutela provisória na sentença. Quanto à possibilidade de concessão de tutela provisória na sentença. O Código de Processo Civil de 1973, após sucessivas modificações e reformas, ele previa algo parecido no artigo 520, mas o Código Revogado não falava da concessão da tutela provisória na sentença, ele falava de confirmação, por exemplo, né? Então, olha só que interessante. O efeito suspensivo da apelação, ele pode ser afastado se eu, por exemplo, sou o autor da ação, se eu requerer e o juiz conceder tutela provisória na sentença. Veja, a tutela provisória, vocês já estudaram, mas não custa recordar, nos termos do artigo 294 do Código de Processo Civil, né, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou em evidência. E a tutela provisória da evidência está disciplinada no Código de Processo Civil de 2015, no artigo 311. Né? Vejam que interessante, pessoal. O artigo 311 do Código de Processo Civil, ele foi pensado, chamemos assim, para permitir, como regra geral, a concessão da tutela da evidência antes da apresentação da resposta pelo réu e depois da apresentação da resposta pelo réu. Então, parece evidente, com o perdão da redundância, que a tutela da evidência fundada no inciso 1º do artigo 311, né, no caso em que ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, essa hipótese só pode ser... a tutela da evidência só pode ser concedida com base no inciso 1º do artigo 311 após a apresentação de defesa, né, pelo menos como regra, por parte do réu. Abrindo um parêntese aqui, não necessariamente, tá, pessoal? Pode haver situações, eu mesmo no meu escritório já atuei num caso, em que o juiz concedeu essa medida aqui referida com base em abuso de direito de defesa em uma situação em que o réu
não havia apresentado resposta ainda, mas o oficial de justiça certificou, né, e o juiz levou isso em consideração, que o réu estava se ocultando, estava dificultando a citação, etc. Daí o juiz levou isso em consideração para conceder, né, a medida com base em abuso de direito. Mas, como regra, isso vai acontecer após a apresentação de resposta por parte do réu, porque daí a gente vai ver se tem abuso de direito de defesa com mais nitidez, né? Uma outra hipótese em que também, pelo menos como princípio, né, a medida vai ser concedida, ou pode ser concedida após a resposta, é do inciso 4º, que trata da petição inicial ser instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Daí vejam essa parte final. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então a lei, nesse caso aqui, está pensando naquelas situações em que o réu não, com sua defesa, não conseguiu gerar dúvida razoável, por assim dizer, né? Já o inciso 2º, e assim também o inciso 3º, ao menos como princípio, autorizam a concessão dessa medida antes da apresentação da resposta pelo réu, pelo menos como regra. Então, vejam, inciso 2º, por exemplo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Então, eu não preciso de outra prova além da prova documental, eu não vou, por exemplo, necessitar de prova testemunhal. E, diz a lei, houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, né? Fica evidente que a lei foi mal redigida aqui, porque não fala, por exemplo, de incidente de assunção de competência, né? Dentre outras situações que justificariam a concessão da tutela. Mas, nesse caso, ao menos em tese, é possível a concessão da tutela da evidência antes da citação, antes da apresentação de resposta por parte do réu. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pessoal, mais uma vez, para a hipótese do inciso 4º. Vejam, o inciso 4º fala da tutela da evidência, que, como está ali no caput, independe da demonstração de periculum, né? Seja na demonstração de perigo de dano, seja demonstração de risco ao resultado útil do processo. No caso do inciso 4º, em que a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, então, né, a pretensão do autor, os fatos constitutivos do autor estão suficientemente demonstrados com prova documental, e prossegue a lei. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Aí, pessoal, o que eu defendo e outros colegas também defendem em seus escritos é o seguinte: se é possível ao juiz conceder a tutela da evidência com base no inciso 4º do artigo 311, logo após a apresentação de contestação pelo réu, a fortiori, ou seja, com mais razão ainda, o juiz vai poder conceder essa medida por ocasião da prolação da sentença. Porque quando chegar o momento de proferir a sentença, o juiz, pelo menos em tese, deverá estar seguro de que os fatos constitutivos afirmados pelo autor estão presentes e de que a defesa do réu não foi capaz de mitigar, de diminuir, de eliminar essa força da argumentação do autor. Ou seja, entre as duas versões, a versão do autor quanto aos fatos e quanto ao direito, a versão do réu quanto aos fatos e quanto ao direito, o juiz, ao proferir a sentença, ele disse: estou seguro de que eu devo acolher a versão do autor, com base em X, Y, Z. Então, vejam, se o juiz pode conceder a tutela da evidência após a contestação, né, e para que o processo ainda prossiga, com base no 311, inciso 4º, vejam, fundado em cognição sumária, porque não estou ali diante de certeza, mas se isso é possível com base no artigo 311, inciso 4º, através de uma decisão interlocutória, com mais razão ainda, quando o juiz profere a sentença, ele vai poder conceder essa medida aqui referida. Então, me parece que é possível, se não na totalidade dos casos, pelo menos em grande parte dos casos, é possível se requerer e o juiz conceder tutela da evidência na própria sentença.
E se o juiz concede tutela da evidência na própria sentença, daí voltemos ali ao artigo 1012 do Código, né? Diz o artigo 1012 que começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que concede a tutela provisória, no caso, né? Apesar de ser cabível a apelação. Então, essa interpretação, a meu ver, ela, digamos assim, não resolve o dilema, não resolve a antinomia, não resolve a contradição, mas, segundo o meu modestíssimo modo de pensar, ela é mais razoável, ela mais se coaduna com os princípios que informam o Código de Processo Civil aqui quanto a esse ponto. Terceiro, pessoal, então, falamos aqui de 2 pontos, né, até aqui. Primeiro, o agravo do instrumento contra a decisão do 356 tem efeito suspensivo automático ou não? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu posso mitigar a regra do efeito suspensivo automático da apelação? Resposta, né, viabilizando a concessão da tutela da evidência com base no artigo 311, inciso 4º, e não apenas 311, inciso 4º. Eu citei o 311, inciso 4º, mas se vocês olharem o 311, inciso 2º também, né? Então, ali, ó, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, por exemplo. Ora, não faz sentido não se admitir a concessão de tutela da evidência na sentença nos casos em que o juiz proferir decisão com base, né, em tese firmada, usando aqui o exemplo literal referido no artigo, no inciso 2º, né, no caso em que o assunto já foi resolvido, a controvérsia jurídica já foi resolvida por uma tese firmada pelo STJ, no julgamento de casos repetitivos, de recurso especial repetitivo, por exemplo, né? Então, nesse caso, também é possível a concessão da tutela da evidência na sentença e a apelação aqui cabível não terá efeito suspensivo automático. Mas agora eu quero falar de um terceiro ponto. Então, nós vamos falar 4 pontos controversos sobre efeito suspensivo. Esse agora é o terceiro ponto. O artigo 995, ele também não é claro quanto a isso, pessoal, que eu vou falar aqui para vocês. Porque o artigo 995, parágrafo único, quando ele trata do efeito suspensivo, ele dá a entender que em todas as situações em que for requerida a concessão, requerido, né, o pleiteada a concessão de efeito suspensivo, e o relator, ou o tribunal, ou o juiz tiver que deliberar a respeito da concessão ou não de efeito suspensivo, será necessária a presença de 2 elementos, concomitantemente, né? Se da imediata produção de efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e, está aqui, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, eu estaria aqui diante de periculum in mora e de fumus boniuris. Isso de acordo com o artigo 995 caput. No entanto, pessoal, indo adiante, nós veremos que o legislador, quando trata da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, ele não se refere, né, ele não coloca no texto legal que é necessário sempre que estejam presentes os 2 elementos, fumus e periculum, probabilidade de existência do direito e risco de dano, por exemplo. Vejam, por exemplo, o parágrafo 4º aqui do artigo 1012, que trata do efeito suspensivo da apelação. Veja, diz a lei, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, e notem o que vem aqui, ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de grave dano grave ou de difícil reparação. Vejam, pessoal, que no caso do parágrafo 4º do artigo 1012, o legislador se valeu de uma redação diferente. Ele usou a partícula, usou a expressão ou. E isso, a meu ver, deixa bastante claro que é possível a concessão de efeito suspensivo apenas com base na evidência do direito afirmado pelo recorrente, né?
Claro que isso não vai acontecer na maior parte dos casos. Claro que é muito mais comum eu requerer e o tribunal conceder o efeito suspensivo quando houver também perigo in mora, certo? Mas parece, a meu ver, que o legislador, quando se refere à possibilidade de concessão de efeito suspensivo, ele autoriza, e isso está aqui no artigo 1012, parágrafo 4º, né? Ele autoriza que isso seja concedido com base em tutela da urgência, né? Vejam, ou sendo relevante a fundamentação, que seria correspondente, grosso modo, ao fumus, né? Houver risco de dano grave de difícil reparação. Mas notem a partícula ou aqui. Na primeira hipótese, probabilidade do provimento do recurso, a lei não exige a demonstração de periculum, certo? Então, estamos aqui diante da possibilidade de concessão de tutela de efeito suspensivo com base nos pressupostos para a concessão de tutela provisória da evidência. Aqueles de vocês que eventualmente consultaram um dos meus livros, vocês perceberam que eu defendo esse ponto de vista, né, nos meus trabalhos, né? Então, eu cito esse fato de o parágrafo único do artigo 995 se referir aparentemente só à urgência, daí mais cito depois outros dispositivos, né, que nos revelam que não é possível, não é indispensável, por assim dizer, né, que somente com base na urgência se conceda o efeito suspensivo, mas também se presente os pressupostos para a concessão da tutela da evidência. Então, aqui, por exemplo, a conjunção alternativa ou é utilizada além do artigo 1012, também no artigo 1026, né? Quando trata do efeito suspensivo dos embargos de declaração. Vocês percebam, pessoal, abrindo parêntese aqui, que o legislador, ele foi pouco preciso, pouco técnico, né? Aí alguém de vocês poderia dizer, poxa, mas os juristas que participaram da elaboração lá, seja na Câmara, seja no Senado, deveriam ter prestado atenção. A crítica pode até ter alguma razão de ser, mas me parece que ela não deve... Isso não é justificável. Sabe por quê? Porque muita gente mexeu com o projeto enquanto tramitava, né? E nem sempre quem mexeu com o projeto tinha necessariamente uma formação técnico-jurídica, né? Os nossos congressistas não são todos processualistas, né? Então, pode ter passado, sim, alguma contradição. E essas contradições têm que ser solucionadas por nós em atenção aos princípios que informam o Código de Processo Civil, como é o que eu defendo nesse caso aqui, né? E vejam, eu defendo, né, que o fato de o legislador ter sido um pouco preciso nesse ponto, né, não significa, né, que não é possível a concessão de tutela, de efeito suspensivo com base apenas em tutela da evidência. Daí eu chego a essa conclusão. Se alguém de vocês tiver interesse, eu peço, por gentileza, que depois vocês leiam ali o que eu escrevi no CPC, no curso de processo civil, nesse item ao final da parte geral, antes de entrarem nos recursos em espécie. Ok? Então, vejam. É possível a concessão de efeito suspensivo, não apenas com base em tutela da urgência, ou seja, eu tenho que demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e também o risco de dano, etc., mas também quando presentes os pressupostos para a concessão da tutela da evidência. Agora, vejam só, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês também na tela o regimento interno. Nós estamos falando aqui do Paraná, mas eu tenho a impressão de que algo parecido vocês vão encontrar no regimento interno de outros tribunais. O regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em seu artigo 339, eu espero que esteja aparecendo aí para vocês, né? 339A, que foi adicionado em 2016, ou seja, ele foi adicionado para disciplinar aspectos regimentais relacionados ao Código de 2015, que entrou em vigor em 2016. Então, vejam só que interessante. O 339A está falando do quê? Do efeito suspensivo da apelação, certo? Efeito suspensivo da apelação.
Tá? Então, diz ali, o pedido de tutela de evidência ou de urgência para obtenção de efeito suspensivo do recurso de apelação, na forma do 1012, parágrafo 3º, será distribuído e assim sucessivamente. Não precisamos ler tudo aqui, mas o que eu quero que fique claro para vocês é que o texto do regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, literalmente, percebam, literalmente, admite, né, a concessão de efeito suspensivo com base em tutela da evidência. Então, não é um aspecto meramente teórico, não é vou colocar aqui, regimento interno, TJPF, estou colocando aqui no chat para aqueles de vocês que quiserem copiar, tá? Então, não é um capricho teórico. Eu escrevi isso assim que o Código de Processo Civil foi aprovado, né, nos meus estudos e tal, mas isso tem inegável relevância prática, pessoal. Imaginem o caso em que você está apelando contra uma sentença. Eu vou tirar da tela, mas eu espero que vocês, se for o caso, dê um print na tela aí para pegar o texto integral, né? Mas eu coloquei o caput do 339 aí no chat para vocês. Tá? Agora, vocês imaginem uma hipótese em que você está apelando contra uma sentença, certo? E o juiz, ao proferir a sentença, ele eventualmente decidiu de maneira absolutamente contrária ao que decidiu o STJ no julgamento de um recurso especial repetitivo. Então, eu tenho uma tese firmada em recurso especial repetitivo. Ou eu tenho uma tese firmada em uma súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse fim de semana, eu estava estudando Direito Constitucional. Para mim, eu tenho outro livro de Direito Constitucional, a Constituição Federal Comentada, e eu estava vendo ali súmulas vinculantes aprovadas. Súmulas vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal nesse ano, né? Então, por exemplo, aqueles de vocês que gostam de direito tributário, né? Não sei se já tiveram na faculdade de direito tributário, mas se não tiverem, vão ter a qualquer momento. Então, imaginem aqui, ó, um assunto interessantíssimo, né? A súmula vinculante número 57, né? A imunidade tributária constante do artigo 150, 6º D da Constituição Federal, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias, né? Eu comentei aqui com vocês, né? Eu estava estudando essa matéria no fim de semana por conta do que eu escrevi na Constituição Federal Comentada e tal. Tem que ficar sempre atualizando, né? Então, imagine que o juiz daqui de primeiro grau de jurisdição, ele proferiu uma sentença contrariando súmula vinculante. Ora, e você apela contra a sentença. A concessão de efeito suspensivo ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vai depender da presença de periculum in mora, necessariamente? Não faz sentido. Ô, professor... Né? Não faz sentido. Então, nesse caso... Só um segundinho, Rodrigo. Só um segundinho, só para eu terminar esse raciocínio. Então, nesse caso, será possível se requerer, né, e o tribunal conceder efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal com base em tutela da evidência. Com base em tutela da evidência. Eu não sei se... eu não sei se vocês já estão estudando direito constitucional. Se alguém de vocês tiver interesse, né, deixa eu achar aqui. Na minha Constituição Federal Comentada, eu já defendia esse ponto de vista nas edições anteriores, né? Mas se alguém de vocês tiver interesse, está ali no comentário ao artigo 150, né? Eu já venho tratando dessa matéria já há algum tempo, né? Problema da imunidade tributária e tal, e nesse caso aqui, imunidade tributária em se tratando de
e-books e os leitores de livros eletrônicos também, tá bom? Mas isso aí é matéria que vocês vão estudar com o professor de Direito Tributário. Desculpa, Rodrigo, pois não, pode fazer a pergunta. Professor, não. O professor, você falou aquela hora, se o juiz prolatar uma sentença descumprindo uma súmula vinculante, você falou que ia apelar, mas não seria uma reclamação constitucional, nesse caso? Bem, ótima pergunta, hein, Rodrigo? Sucedâneo recursal, não é? Boa pergunta, tá, pessoal? Cabe apelação e reclamação, tá bom? A interposição da apelação não impede o ajuizamento da reclamação, tá? As duas medidas podem ser empregadas concomitantemente. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Deixa eu colocar na tela, aproveitando o gancho, a sua pergunta muito oportuna, viu, Rodrigo? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. A lei não diz isso textualmente, que cabe reclamação e cabe recurso ao mesmo tempo. Mas cabe. A lei, quando trata disso, né, ela, no parágrafo 6º, diz assim, ó, a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Então, o que é que eu deduzo, Rodrigo e pessoal, desse dispositivo aqui? Que nessa hipótese, que está referida no parágrafo 6º, o que é que a parte fez? Ela recorreu e ajuizou a reclamação. E, eventualmente, o recurso foi rejeitado, certo? Mas a reclamação não vai ser prejudicada porque houve recurso. Entendeu, Rodrigo e pessoal? Tá? Agora, importante, hein, Rodrigo e turma? Nesse caso, você não pode deixar de recorrer se couber recurso. Por quê? Veja o parágrafo 5º do artigo 988. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Então, se você disser assim, eu poderia apelar, mas eu não vou apelar, eu vou só entrar com a reclamação. E você deixa passar o prazo da apelação e a decisão transita em julgado, não cabe mais reclamação. Só cabe reclamação contra decisões que ainda não transitaram em julgado. Se transitou em julgado, poderá, em tese, ser cabível rescisória. Mas não é mais cabível a apelação. Entendeu, Rodrigo? Entendeu, pessoal? Entenderam, pessoal? Agora vejam, pessoal, ainda temos tempo. Eu quero terminar essa matéria hoje, tá? Peço para vocês um pouco de paciência, se vocês não estiverem entendendo, mas a gente pode voltar a isso tudo depois, tá bom? Vocês podem ver esse vídeo, se ficarem com dúvidas, a gente conversa de novo sobre essa matéria. Eu coloquei aqui na tela para vocês o regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, tá certo? Que deixa bem claro que é possível se conceder efeito suspensivo, isso vale também para antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base em tutela da evidência, ou seja, com base no 311 do CPC, certo? Até aqui tudo bem? No STJ, pessoal, acontece algo parecido, tá certo? No STJ, a matéria é disciplinada no artigo 288 do regimento interno daquele tribunal, tá? Que fala da tutela provisória. Então, o Código de Processo Civil, no artigo 1029, parágrafo 5º, trata da possibilidade de se requerer a concessão de efeito suspensivo no recurso especial. Isso tem a ver, daí, Rafael, espero que você esteja ainda na sala, com a sua segunda pergunta, tá bom? O Rafael perguntou assim, qual é o procedimento cabível no caso do eventual indeferimento do efeito suspensivo nos termos do 1029, parágrafo 5º, inciso 3º do CPC? Aqui eu tomo a liberdade de, mais uma vez, colocar aqui para vocês na tela o que eu escrevi no curso de processo civil, tá? Né? Que, nesse caso, vejam, não concedido efeito suspensivo pleiteado perante a presidência ou vice-presidência do tribunal local,
eu já estou diante de uma decisão de inadmissibilidade, né, proferida pela presidência, né, de inadmissibilidade, de não concessão de efeito suspensivo, a jurisprudência, nesse caso, pessoal, é no sentido de que a parte deve requerer, daí então, o efeito suspensivo diretamente no Superior Tribunal de Justiça. Então, quando é que eu vou requerer o efeito suspensivo diretamente no Superior Tribunal de Justiça? Quando já ultrapassada a admissibilidade do recurso especial, tenha sido essa positiva ou negativa, certo? Ou quando a presidência do tribunal local não houver concedido efeito suspensivo, tá? Daí, nesse caso, eu posso requerer o efeito suspensivo diretamente lá no Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Rafael e pessoal. Agora, notem, o regimento interno, agora sim, na tela aqui, o regimento interno do STJ fala em tutela provisória. E quando fala em tutela provisória, ele fala de que tipo de tutela provisória? Como não poderia deixar de ser? Tutela provisória da urgência ou tutela da evidência, certo? Tutela provisória da urgência e tutela provisória da evidência, né? Pessoal, é claro que é muito mais comum, é muito mais frequente nós requerermos e o tribunal conceder tutela provisória da urgência, tá bom? É muito mais comum. Mas nada impede, eu mesmo no meu escritório eu já fiz isso, tá? Que se requeira a concessão de efeito suspensivo, né, em recurso especial, com base na evidência. Eu trouxe aqui para vocês duas decisões proferidas pelo STJ. Então, apareceu aí na tela para vocês? Decisão do STJ? Em que são duas relativamente recentes, né? Essa aqui é de junho de 2019, ministro Marco Belisi. As duas decisões tratam vejam, pedido de tutela provisória, que é o modo como eu vou... Isso é importante, tá? Se você entrar ali na classificação de processos no STJ, não vai ter ali pedido de efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo, ou requerimento de efeito suspensivo em recurso especial, você faz através de um pedido de tutela provisória no STJ, ok? Lembrem-se que lá no regimento interno do Paraná, eles usam terminologia diferente, né? Terminologia diferente. Eles falam em pedido de tutela da evidência ou da urgência para obtenção do efeito suspensivo. O regimento interno aqui do STJ fala em pedido da tutela provisória, com base no artigo 288, que você vai requerer para atribuição de efeito suspensivo em recurso especial, ou, se tratar de recurso especial não admitido pela presidência do Tribunal de Origem, no agravo do 1042. Lembra? O agravo interposto contra a decisão que não admite recurso especial. Notem aqui, eu vou ler, não vamos ler tudo. Aqui, ó, se vocês tiverem interesse, eu vou colocar depois para vocês no Classroom, tá? Lá no mural, essas decisões para vocês lerem com mais tempo, se quiserem depois. Mas vejam aqui, ó, eu destaquei uns trechinhos para vocês. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência requerido por tal, não vou falar o nome da parte aqui no áudio, nem no vídeo, por meio do qual objetiva a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo em recurso especial. O que é o efeito suspensivo ativo, pessoal? Vocês lembram? É a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora aqui nesse trecho fala só em tutela provisória da urgência, mais para frente, né, ele menciona que foi requerida também, aqui, ó, subsidiariamente, um pedido subsidiário, requer a concessão da tutela da evidência, tá certo? Para concessão do efeito suspensivo. Daí ele vem e fundamenta, né, fala do 1029, parágrafo 5º, incisos 1º e 3º, etc. E depois, ele apreciando os dois pedidos ou requerimentos, né, ele diz, em relação ao pedido subsidiário, a concessão da tutela da evidência, nos termos 311, exige isso e aquilo, e ele indefere. Não importa que ele tenha indeferido aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês é que é possível requerer efeito suspensivo em recurso especial através da tutela provisória da evidência. Nesse caso aqui não deu certo, porque os requisitos não estavam presentes.
certo? Mas isso não impede que, em um determinado caso, você esteja aí advogando, ou no caso, vocês estão aqui, né, no escritório onde você faz estágio, esteja-se diante de uma hipótese em que você consiga demonstrar a presença dos pressupostos 311 e o relator lá no STJ conceda a tutela da evidência, conceda efeito suspensivo e daí atribua... perdão, deixa eu melhorar, a frase que ficou bem truncada aqui. Conceda efeito suspensivo com base na presença dos pressupostos da tutela provisória da evidência. Aqui outro caso, né? Relator ministro Cueva, Ricardo Vilas Boas Cueva, né? Não vamos ler a íntegra, porque o nosso tempo está acabando também. Então, aqui, ó, o fundamento da decisão, olha só que interessante, alega que as decisões proferidas, né, evidente teratologia, né, é monstruosidade, né, manifesta ilegalidade, violar a súmula vinculante 10, daí vejam aqui, ó, sustenta a necessidade de deferimento da tutela de evidência. Notem, em nenhum momento o ministro, na decisão, ele diz que não cabe conceder efeito suspensivo com base em tutela da evidência. Ele, no caso, no entanto, ele não vai conceder, né, porque ele vai dizer que os requisitos não estão presentes. Ele fala aqui, olha, né, quando é que tem competência o STJ, ó, diz, ó, no caso, considerando que já foi realizado o juízo prévio de admissibilidade do apelo especial, que é o recurso especial, compete a esta corte o exame do pedido da tutela da urgência. Nesse caso, ele também falou de tutela da urgência e tutela da evidência. Daí ele diz, ó, no que tange a tutela da evidência, daí ele cita aqui, ó, no caso dos autos, não se verifica nenhum dos pressupostos, e assim por diante. Né? Aqui é uma decisão um pouco mais recente, proferida nesse ano de 2020. Então, percebam, pessoal, é possível a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, também com base em tutela, nos pressupostos para a concessão da tutela da evidência. Tá bom? Olha, falamos aí, eu acho que um pouco mais de uma hora, eu não estou marcando o tempo, mas eu acho que a gente conseguiu vencer esses pontos que eu me propus falar com vocês hoje, né, os principais aspectos, ou alguns dos principais, claro que há outros, né, mas aqueles que eu destaquei aqui, aspectos polêmicos e atuais sobre o efeito suspensivo dos recursos, tá bom? Se houver dúvida, vamos agora à discussão, e se a gente não conseguir solucionar durante esse encontro, vocês podem enviar para mim para a gente prosseguir discutindo. Obrigado.